Você já parou para pensar por que a humanidade inteira conhece uma história de tortura? Por que bilhões de pessoas, durante séculos, carregam no peito a imagem de um homem pregado numa cruz? E por que, entre todas as mortes da história, essa é a única que se tornou sagrada? A maioria aceita a resposta pronta: sacrifício pelos pecados da humanidade, redenção, salvação. Mas e se eu te dissesse que existe outra resposta? Uma resposta que foi escrita há mais de 300 anos por um homem que ousou questionar tudo. Um homem que foi expulso, odiado, excomungado. Um homem que pagou o preço mais alto pela verdade. Baruch Spinoza. Ele não escreveu essa resposta em livros religiosos. Ele a escreveu em silêncio, numa época em que pensar diferente significava morte. Numa época em que a Inquisição queimava pessoas vivas por dizerem menos do que ele disse. Que o que Spinoza disse sobre a crucificação? Ele disse algo tão perturbador, tão revolucionário, que até hoje as academias de teologia preferem não ensinar. Até hoje os púlpitos evitam mencionar. Até hoje essa verdade é tratada como perigosa, porque ela não fala sobre Deus salvando o homem. Ela fala sobre o homem criando Deus. Você sente esse arrepio na espinha? Essa sensação de que acabou de cruzar uma linha invisível? Ótimo, porque o que você vai descobrir agora não tem volta. Não é teologia. Não é religião. É filosofia pura. É lógica implacável. É razão aplicada à cruz. E se você teve coragem de clicar neste vídeo, é porque, no fundo, você já sabia. Você já sabia que a história que te contaram não fecha, que há algo de estranho na narrativa, que há perguntas que ninguém quer responder. Então vamos lá. Prepare-se para conhecer o que Spinoza viu quando olhou para a cruz. Não com os olhos da fé, mas com os olhos da verdade. E cuidado, porque uma vez que você vê o que ele viu, você nunca mais consegue não ver. A jornada começa agora. Amsterdã, 1656. Era uma manhã de julho quando Baruch Spinoza, aos 23 anos, entrou pela última vez na sinagoga portuguesa de sua comunidade. Ele não sabia ainda, mas aquele seria o dia em que sua vida mudaria para sempre. O dia em que ele se tornaria o homem mais perigoso da Europa. A comunidade judaica de Amsterdã era pequena, mas unida. Composta por refugiados da Inquisição portuguesa e espanhola, homens e mulheres que tinham visto suas famílias serem queimadas vivas por acreditarem em Deus de forma diferente. Eles se protegiam, e parte dessa proteção era o silêncio. Não questionar, não provocar, não atrair atenção. Mas Spinoza não conseguia ficar quieto. Desde jovem ele havia mergulhado nos textos sagrados, a Torá, o Talmud, os comentários rabínicos, mas também havia lido Descartes. Havia estudado matemática, física, filosofia, e começou a perceber algo que não poderia ignorar. As histórias da Bíblia não eram literais, não poderiam ser. Moisés não conversou com uma voz vinda de uma montanha. O Mar Vermelho não se abriu por magia. E Josué não parou o sol. E se essas histórias eram metáforas, construções humanas, ferramentas de poder, ele começou a compartilhar essas ideias em conversas discretas com amigos próximos, mas as palavras viajam e chegaram aos rabinos. Eles o chamaram, ofereceram dinheiro, uma pensão anual generosa se ele apenas parasse de falar, se ele apenas guardasse suas ideias para si mesmo. Spinoza recusou, e então veio o Érem, a excomunhão. Com o juízo dos anjos e dos santos, excomungamos, expulsamos, amaldiçoamos e anatematizamos a Baruch Spinoza. Maldito seja de dia e maldito seja de noite. Maldito quando se deita e maldito quando se levanta. Maldito quando sai e maldito quando entra. Que ninguém lhe fale, que ninguém lhe escreva, que ninguém lhe faça favor algum, que ninguém permaneça sob o mesmo teto que ele. Aquelas palavras ecoaram pela sinagoga, e Baruch saiu, sozinho, rejeitado, apagado, mas ele não parou de pensar. Ele se mudou para fora de Amsterdã. Passou a viver de polir lentes, um trabalho humilde, solitário. Ele morava em quartos alugados, comia pouco, dormia pouco, mas escrevia, pensava, construía um sistema filosófico que mudaria o mundo. E no centro desse sistema estava uma questão que ele não conseguia deixar de lado. Se Deus é perfeito, infinito, eterno,
Por que ele precisaria de sacrifícios? Por que um Deus que tudo sabe, que tudo pode, que tudo criou, precisaria assistir seu próprio filho ser torturado até a morte para perdoar a humanidade? Isso fazia sentido? Ou seria outra coisa? Spinoza começou a escrever sua resposta, mas ele sabia que essa resposta era perigosa. Então ele escreveu em segredo, sem assinar, sem publicar oficialmente. Ele distribuiu cópias manuscritas apenas para amigos de confiança. O livro chamava-se Tratado Teológico Político. E nele, Spinoza fez algo que ninguém havia feito antes. Ele dissecou a Bíblia como um cientista disseca um corpo. Ele analisou os textos palavra por palavra. Ele comparou as histórias. Ele procurou contradições. E ele as encontrou aos montes. Mais importante, ele descobriu o padrão. As histórias religiosas não eram sobre Deus, eram sobre poder. Pense nisso. Quem escreveu a Bíblia? Homens. Quando? Durante períodos de crise, guerra, exílio. Por quê? Para unir um povo, para dar esperança, para criar obediência. Moisés recebeu as leis no Monte Sinai? Ou Moisés criou as leis e disse que vieram de Deus para que o povo as obedecesse sem questionar? Os profetas falavam com Deus? Ou os profetas eram líderes políticos que usavam a linguagem da revelação divina para guiar suas comunidades? E Jesus, o homem pregado na cruz? O que a crucificação realmente representava? Spinoza percebeu algo fundamental, algo que mudaria tudo. A cruz não era sobre Deus salvando o homem. A cruz era sobre o homem criando um símbolo tão poderoso, tão visceral, tão emocionalmente devastador, que garantiria a obediência eterna. Pense na imagem. Um homem inocente, pregado, sangrando, morrendo lentamente, em agonia, por você, pelos seus pecados. Como você pode negar um sacrifício assim? Como você pode desobedecer a uma doutrina que custou tanto? A cruz não é teologia, é psicologia, é controle, é a ferramenta perfeita para criar devoção absoluta. E Spinoza viu isso. Ele viu que a crucificação foi transformada num evento cósmico, não porque Deus precisava dela, mas porque a Igreja precisava dela. Porque sem a cruz, sem o sangue, sem o sacrifício, o cristianismo seria apenas mais uma filosofia, mais um sistema de pensamento. Mas com a cruz ele se tornou a religião mais poderosa da história. Spinoza não estava negando a existência de Jesus. Ele provavelmente existiu. Um pregador judeu, um rebelde contra Roma, um homem que falou de amor, justiça, igualdade. E Roma o crucificou como crucificava milhares. A cruz era a punição padrão para insurgentes. Mas então algo aconteceu. Os seguidores de Jesus, devastados, chocados, precisavam dar sentido àquela morte horrível. E eles fizeram o que os humanos sempre fazem diante do trauma. Criaram uma narrativa. Ele não morreu à toa. Ele morreu por nós. Ele morreu para nos salvar. E essa narrativa era tão poderosa, tão emocionalmente carregada, que se espalhou como fogo. Em poucas décadas transformou-se em doutrina. Em poucos séculos transformou-se em dogma. E hoje é inquestionável. Mas Spinoza questionou. E ele pagou o preço. Seu livro foi banido, queimado. Colocado no Index Librorum Prohibitorum da Igreja Católica, a lista dos livros proibidos. Spinoza foi chamado de ateu, de blasfemo, de demônio. E ele continuou sozinho, polindo lentes, pensando, escrevendo. Até que, em 1677, aos 44 anos, ele morreu. Provavelmente de uma doença pulmonar causada pela poeira das lentes que ele polia. Ele morreu pobre, sozinho, rejeitado, mas ele morreu livre, porque ele havia visto a verdade. E a verdade, uma vez vista, não pode ser apagada. Então, o que Spinoza realmente descobriu sobre a crucificação? Ele descobriu que ela não era um evento divino, era um evento humano, demasiado humano, e que o poder dessa imagem não vinha de Deus, vinha de nós, da nossa necessidade de sentido, da nossa necessidade de perdão, da nossa necessidade de acreditar que nosso sofrimento tem propósito. A cruz nos diz, seu sofrimento importa, porque até Deus sofreu, e essa mensagem é irresistível. Mas é verdade?
Ou é apenas a história mais bem contada da humanidade? Imagine por um momento que você está em Roma, ano 33 depois de Cristo. As ruas estão cheias. O cheiro de peixe podre, suor e incenso se mistura no ar quente. Você ouve gritos de vendedores, o barulho de carroças, o choro de crianças. E então você vê, na colina, 3 cruzes, 3 homens pregados, agonizando. Você para, como todos param, e você olha. Um deles está no centro, mais jovem que os outros. Ele respira com dificuldade. O sangue escorre dos pregos. Seus lábios se movem, mas você não consegue ouvir o que ele diz. Ao redor dele, alguns choram. A maioria apenas observa, porque crucificações eram comuns. Roma matava assim, publicamente, para enviar uma mensagem: não desafiem o império, e você segue seu caminho, porque amanhã haverá outras cruzes, outros homens, outras mortes. Mas esse homem do centro, esse você não esquecerá, porque 50 anos depois você ouvirá falar dele novamente, não como um criminoso, mas como um Deus. Como isso aconteceu? Como um homem crucificado tornou-se o centro de uma religião que dominaria o mundo? Spinoza fez essa pergunta, e ele não aceitou a resposta fácil. Ele mergulhou nos textos, nos evangelhos, nas cartas de Paulo, e ele percebeu: a história da crucificação muda. Nos evangelhos mais antigos, como Marcos, Jesus morre gritando: Deus meu, por que me abandonaste? É uma morte desesperada, humana, real. Mas nos evangelhos posteriores, como João, Jesus morre em paz dizendo: está consumado. É uma morte controlada, divina, planejada. O que aconteceu entre um relato e outro? Teologia. A comunidade cristã primitiva precisava transformar a morte de Jesus em algo maior, algo que justificasse a dor, algo que desse esperança. E então eles olharam para as escrituras judaicas, para as profecias, e eles encontraram conexões. Isaías 53. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O Salmo 22. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Eles pegaram esses textos e disseram: vejam, estava tudo profetizado. Jesus não morreu à toa. Ele morreu porque Deus planejou assim desde o início. E essa narrativa funcionou, porque dava sentido ao absurdo. Spinoza, porém, viu além. Ele percebeu que essas profecias não eram profecias. Eram textos sendo reinterpretados. Eram palavras sendo moldadas para se encaixar numa história. Era hermenêutica, não revelação. E isso mudava tudo, porque se a crucificação não foi profetizada, se não foi planejada por Deus, então ela foi apenas o que parecia ser: uma execução romana, brutal, comum, sem significado cósmico. E o significado? O significado veio depois. Veio de Paulo de Tarso. Paulo nunca conheceu Jesus. Ele nem estava lá quando Jesus foi crucificado. Mas ele teve uma visão anos depois. E nessa visão, ele viu algo que os discípulos originais não haviam visto completamente. Ele viu a cruz como o centro, como o mecanismo da salvação. Cristo morreu pelos nossos pecados, Paulo escreveu. E essa frase construiu uma teologia inteira. Mas Spinoza perguntou: por quê? Por que Deus precisaria de sangue para perdoar? Se Deus é amor, como dizem, por que ele exigiria tortura? Se Deus é onipotente, por que ele não poderia simplesmente perdoar? Por que a cruz? E a resposta de Spinoza foi devastadora. A cruz não é necessária para Deus, é necessária para o homem, porque o homem não confia no perdão gratuito. O homem precisa de sacrifício, precisa de sangue, precisa sentir que algo foi pago. É psicologia básica. Nós não valorizamos o que vem fácil. Então, a igreja construiu uma teologia em torno da dívida. Você é pecador. Você deve. E essa dívida é tão grande que você nunca poderia pagar. Mas Jesus pagou por você. E agora você deve tudo a Ele. Devoção eterna. Obediência eterna. Gratidão eterna. É genial quando você pensa bem. É a ferramenta perfeita de controle. Porque como você pode questionar uma igreja que representa aquele que morreu por você? Como você pode desobedecer uma doutrina que custou tudo? Você não pode.
sem culpa, sem remorso. E Spinoza viu isso. Ele viu que a crucificação não era teologia, era estratégia. Você ainda está aqui? Então você é diferente. Porque a maioria das pessoas, quando ouve essas ideias, fecha os ouvidos, desliga, vai embora. Mas você não. Você quer saber mais. Você quer entender. Você quer a verdade, não importa o quão desconfortável ela seja. E isso é raro. Então me diz uma coisa. O que está passando pela sua cabeça agora? Spinoza estava certo ao ver a cruz como uma construção humana e não divina? Ou você acha que há algo mais profundo que ele não conseguiu enxergar? Deixa nos comentários. Eu quero saber o que você pensa sobre essa visão radical da crucificação, porque essa jornada não é só minha, é nossa. E quanto mais pessoas pensarem junto, mais profundo podemos ir. E olha, se você chegou até aqui, você já provou que é alguém que não tem medo de questionar. Então fica comigo até o final. Se inscreve no canal, porque o que vem pela frente vai te fazer questionar tudo o que você acreditava saber sobre religião, Deus e a própria natureza da verdade. Spinoza não parou na cruz. Ele foi muito além, e nós vamos com ele. Vamos falar sobre medo, porque no fundo a crucificação é sobre medo. Medo da morte, medo do sofrimento, medo da condenação eterna. E a religião sempre soube usar o medo. Spinoza percebeu isso quando estudou a história das religiões. Ele viu um padrão que se repetia em todas as culturas, todas as épocas, todos os lugares. Os deuses sempre exigiam algo: sacrifícios, obediência, rituais, e sempre havia uma ameaça. Se você não obedecer, será punido. Nesta vida ou na próxima. No Antigo Testamento, Deus era explícito: obedeça e será abençoado. Desobedeça e será destruído. Cidades inteiras foram queimadas, primogênitos mortos, dilúvios enviados. Era o Deus do terror, o Deus que você temia. Mas então, algo mudou. O cristianismo trouxe um Deus diferente, um Deus de amor. Ou foi isso que eles disseram, porque se você ler os textos com atenção, como Spinoza leu, você percebe que o medo não desapareceu. Ele apenas mudou de forma. No Antigo Testamento, Deus punia você aqui, agora, nesta vida. No Novo Testamento, Deus punia você para sempre, no inferno. E o inferno cristão? O inferno cristão é pior do que qualquer punição do Antigo Testamento, porque é eterno, fogo eterno, tormento eterno, sem fim, sem esperança, sem escape. Por quê? Porque você não acreditou, porque você não aceitou Jesus. Spinoza leu isso e pensou: isso é amor? Um Deus que te ama tanto que te tortura eternamente se você não o amar de volta? Isso não é amor, é chantagem, e a cruz está no centro dessa chantagem, porque a mensagem é clara: Jesus sofreu para te salvar do inferno. Se você rejeitar esse sacrifício, você vai para o inferno. Então você não tem escolha. Você tem que aceitar, você tem que acreditar. Ou então, é a ferramenta perfeita, porque você não pode provar que o inferno não existe. E você não pode arriscar. Então você obedece, por medo. Mas Spinoza fez uma pergunta radical. E se o inferno não existir? E se for apenas uma invenção? Uma ferramenta de controle? Ele olhou para a Bíblia hebraica e percebeu algo fascinante. O Antigo Testamento não fala de inferno. Não no sentido cristão. Não há menção de um lugar de tormento eterno após a morte. O Sheol, o mundo dos mortos no judaísmo antigo, não era um lugar de punição. Era apenas a morte, o fim. Então de onde veio o inferno cristão? De fontes gregas, de Platão, do Hades, de tradições persas sobre o julgamento após a morte. O cristianismo absorveu essas ideias e as amplificou, porque precisavam de algo maior, algo mais assustador, porque o medo é poderoso, o medo controla. E a cruz tornou-se o símbolo dessa dinâmica. Jesus sofreu para te salvar do inferno. Se você não aceitar, o sofrimento dele foi em vão, e você será responsável, culpado, condenado. É uma psicologia brilhante, perturbadora, mas brilhante. Spinoza viu através disso, e ele escreveu no Tratado Teológico Político: a religião não é sobre conhecer Deus, é sobre controlar o povo.
Ele argumentou que os profetas, os sacerdotes, os líderes religiosos não tinham conhecimento especial de Deus. Eles tinham imaginação, eles tinham eloquência, eles tinham poder de persuasão. E eles usavam isso para guiar as massas, às vezes para o bem, às vezes para a ordem social, às vezes para a guerra, mas sempre com a linguagem de Deus. Deus disse, Deus ordena, Deus pune. E o povo obedecia, porque quem ousa desafiar Deus? Mas Spinoza viu que não era Deus falando, era o homem, sempre foi o homem. E a crucificação? A crucificação foi o ápice dessa dinâmica, porque agora não era só Deus ordena, era Deus morreu por você. Como você pode não obedecer? Como você pode não se sentir em dívida? Como você pode não dedicar sua vida a Ele? É o controle perfeito, disfarçado de amor. Spinoza não estava atacando Jesus. Ele provavelmente admirava os ensinamentos morais de Jesus. Ame seu próximo. Perdoe seus inimigos. Não julgue. Esses são princípios bonitos, princípios que ele próprio defendia. O problema não era Jesus, era o que fizeram com Jesus. O transformaram em Deus, em juiz, em Salvador, e transformaram sua morte numa arma, uma arma de culpa, de medo, de controle. E essa arma foi usada por séculos. Quantas pessoas foram queimadas vivas em nome da cruz? Quantas guerras foram travadas em nome de Cristo? Quantas vidas foram destruídas por não acreditarem da maneira certa? Spinoza sabia disso. Ele viu os efeitos. E ele decidiu que precisava dizer a verdade, mesmo que isso custasse tudo, porque a verdade, para Spinoza, era mais importante que a segurança. A verdade era mais importante que a aceitação. A verdade era mais importante que a vida. E a verdade que ele viu foi esta: a crucificação não foi um ato de Deus, foi um ato de homens que mataram um homem e depois transformaram essa morte no centro de um império religioso. E esse império durou 2000 anos, ainda dura, e a cruz está em todo lugar, em igrejas, em pescoços, em bandeiras. É o símbolo mais reconhecível do mundo. Mas o que ele realmente representa? Salvação ou controle? Há uma história que poucos conhecem. Uma história sobre o que aconteceu depois que Spinoza publicou suas ideias. Ele não publicou com seu nome, é claro. Era suicídio intelectual. Então, ele publicou anonimamente. Mas as pessoas descobriram. Sempre descobrem. E a reação foi furiosa. Calvinistas o chamaram de anticristo. Católicos disseram que ele era a reencarnação de Judas. Judeus, seu próprio povo, reforçaram a excomunhão. E filósofos, até os filósofos tinham medo de serem associados a ele. Leibniz, um dos maiores pensadores da época, visitou Spinoza. Eles conversaram por dias, e Leibniz admitiu em cartas privadas que Spinoza tinha pontos interessantes, mas publicamente, Leibniz o denunciou, chamou suas ideias de perigosas e absurdas, porque associar-se a Spinoza era o fim de qualquer carreira acadêmica. Mas por quê? Por que tanto medo? Porque Spinoza não estava apenas questionando a crucificação, ele estava questionando todo o fundamento da autoridade religiosa. Se a Bíblia não é a palavra literal de Deus, se os profetas não receberam revelações divinas, se Jesus não ressuscitou, então o que sobra? A igreja sem poder divino é apenas uma instituição humana. E instituições humanas podem ser questionadas, desafiadas, substituídas. Isso era inaceitável, porque a igreja controlava tudo: educação, política, moral, lei. Reis governavam por graça de Deus. E quem decidia o que era a graça de Deus? A igreja. Então atacar a teologia era atacar o próprio sistema de poder. E Spinoza sabia disso. Ele escreveu no tratado: os homens usam a religião como máscara para a ambição e a tirania. Ele viu que os líderes religiosos não se importavam com Deus. Eles se importavam com poder. E a crucificação era a fonte desse poder, porque a cruz criava devoção absoluta, e devoção absoluta criava obediência absoluta. Pense na Idade Média, na Inquisição. Como a igreja conseguiu que pessoas delatassem seus próprios vizinhos? Como conseguiu que juízes torturassem e queimassem pessoas vivas?
Porque eles acreditavam que estavam salvando almas, que estavam fazendo a vontade de Deus. E por quê? Por causa da cruz. Porque se Jesus morreu para salvar as almas, então salvar almas justifica qualquer ação, até matar. Mate o corpo para salvar a alma. Essa era a lógica, e milhares morreram por causa dela. Spinoza viu isso e ficou horrorizado. Ele percebeu que a religião, quando se torna dogma, quando se torna poder, se torna perigosa. Não porque a religião em si seja má, mas porque os homens são. E homens com poder religioso são os piores, porque eles não precisam justificar suas ações com razão. Eles justificam com fé, e fé não pode ser questionada. Fé não precisa de provas. Fé apenas é. Então Spinoza propôs algo radical. Ele disse: separem a religião do Estado. Deixem as pessoas acreditarem no que quiserem, mas não deixem que a religião governe. Porque quando a religião governa, a razão morre. E quando a razão morre, a liberdade morre. Essa ideia, na época de Spinoza, era revolucionária. Hoje chamamos isso de Estado laico, e é a base das democracias modernas. Mas em 1670, quando Spinoza publicou isso, foi tratado como blasfêmia, porque a ideia de separar Deus do governo era inconcebível. Como um país pode prosperar sem Deus? Como as pessoas saberão o que é certo sem a igreja? Essas eram as perguntas, e Spinoza respondeu, com razão, com ética natural, com compaixão humana. Ele acreditava que a moralidade não vinha de Deus, vinha da natureza humana. Nós somos sociais, precisamos uns dos outros, então desenvolvemos regras para conviver. Não mate, não roube, não minta, não porque Deus ordenou, mas porque isso nos permite viver em paz. É simples, é prático, é racional. Mas isso significava que a crucificação não tinha propósito moral cósmico. Era apenas um evento histórico, trágico, mas humano. E isso tirava todo o poder da igreja. Por isso Spinoza era tão perigoso. Ele não estava apenas desconstruindo a teologia. Ele estava desconstruindo o poder. E o poder não perdoa. Então tentaram matá-lo. Há relatos de que um fanático religioso tentou esfaqueá-lo na rua. Spinoza sobreviveu e guardou o casaco rasgado como lembrança. Mas ele viveu o resto da vida escondido, em quartos alugados, longe das cidades grandes. Ele escrevia, pensava e recebia ocasionalmente visitas de intelectuais curiosos. Um deles foi um jovem estudante que lhe perguntou: mestre, o senhor não tem medo do inferno? E Spinoza, com aquele sorriso calmo que tinha, respondeu: medo? De um lugar que não existe? Por que eu teria medo de uma invenção? Mas e se existir? Então Deus não é justo, e um Deus injusto não merece meu respeito. Essa resposta resume Spinoza. Ele não tinha medo, porque ele entendia. Entendia que a religião é humana, que o poder é humano, que o medo é humano, e que a verdade liberta, mesmo que te custe tudo, mesmo que te deixe sozinho, mesmo que te mate, porque a verdade é mais real que qualquer cruz. Vamos falar agora sobre algo que Spinoza chamou de conhecimento do terceiro gênero. Soa místico, eu sei, mas não é. É lógica pura. Spinoza dividia o conhecimento em 3 níveis. O primeiro é a imaginação. É o que você ouve, o que te contam, o que você acredita sem questionar. A maioria das pessoas vive aqui. Acredita em Deus porque foi ensinada. Acredita na cruz porque todo mundo acredita. O segundo é a razão. É quando você usa a lógica, quando você analisa, quando você questiona. Poucos chegam aqui, porque dá trabalho, porque é desconfortável. E o terceiro é a intuição intelectual. É quando você vê a verdade diretamente, sem mediação, sem dúvida. É raro, mas acontece. Spinoza acreditava que ele havia atingido esse nível quando pensou sobre Deus, porque para ele, Deus não era um velhinho barbudo no céu. Deus era tudo, a natureza, o universo, a própria existência. Deus sive natura, ele escreveu. Deus, ou seja, a natureza. Para Spinoza, Deus e natureza eram a mesma coisa. Não havia separação. Não havia criador e criação. Havia apenas o que é.
E tudo o que existe, existe em Deus. É parte de Deus. Isso incluía você, e eu, e cada átomo do universo. Então nós não estamos separados de Deus. Nós somos Deus. Ou melhor dizendo, somos partes de Deus. Isso muda tudo. Porque se Deus é tudo, então Deus não julga. Deus não pune. Deus não escolhe favoritos. Deus apenas é. Como a gravidade é. Como a luz é. É uma força, uma lei, uma realidade. Não pessoal, não emocional, não preocupada com você. E a crucificação? Dentro dessa visão, a crucificação não faz sentido. Porque se Deus é tudo, se Deus é a própria natureza, então Deus não precisa de sacrifícios. Deus não tem pecados para perdoar. Pecado para Spinoza não era uma ofensa contra Deus. Era uma ofensa contra a natureza, contra a razão, contra o bem-estar humano. Se você mata, você está destruindo a harmonia, criando sofrimento, não porque Deus se ofendeu, mas porque você violou a ordem natural. E a consequência não é inferno, é sofrimento aqui e agora, sofrimento psicológico, sofrimento social, sofrimento interno. Spinoza chamava isso de paixões tristes, emoções que nos destroem. Culpa, medo, ódio, remorso. Essas são as verdadeiras punições, não fogo eterno, mas a prisão da própria mente. E a salvação? A salvação para Spinoza não vinha de aceitar Jesus, vinha de entender, de conhecer, de viver de acordo com a razão. Quando você entende sua natureza, quando você aceita que é parte do todo, quando você age com amor, com compaixão, com sabedoria, você é livre. Livre do medo, livre da culpa, livre da necessidade de um Salvador. Porque você percebe, não há nada para ser salvo. Você já está completo. Você já é divino. Isso é libertação. Isso é o que Spinoza chamava de beatitude. Não o paraíso após a morte, mas a paz aqui e agora. E a cruz? A cruz se torna irrelevante, porque você não precisa de um sacrifício para se sentir amado por Deus. Você já é amor. Você já é Deus. Essa foi a visão de Spinoza, e é por isso que ele foi tão perigoso. Porque ele tirou o intermediário, ele disse, você não precisa de padres, não precisa de igrejas, não precisa de rituais, você precisa apenas pensar, entender, ser. E isso destruía todo o sistema, porque se todos podem conhecer Deus diretamente, se todos são divinos, então não há hierarquia, não há escolhidos, não há poder religioso. E a igreja? A igreja perde sua razão de existir. Então eles o odiaram, eles o baniram, eles tentaram apagar suas ideias, mas não conseguiram. Porque a verdade, uma vez dita, não pode ser silenciada. Ela ecoa, através dos séculos, através das mentes. E hoje, 350 anos depois, as ideias de Spinoza estão mais vivas do que nunca, porque cada vez mais pessoas estão questionando, cada vez mais pessoas estão pensando, e cada vez mais pessoas estão percebendo. A cruz não é divina, é humana, e talvez seja a hora de ver através dela. Agora vem a parte mais difícil. A parte que vai fazer você decidir. Spinoza estava certo ou errado? Porque até agora falamos sobre o que ele viu, o que ele pensou, o que ele concluiu. Mas e você? O que você vê quando olha para a cruz? Deixa eu te dar uma imagem. Você entra numa igreja, qualquer igreja cristã, e lá na frente, acima do altar, a cruz, às vezes vazia, às vezes com Jesus pregado, e as pessoas ajoelham, rezam, choram. Por quê? Porque elas sentem algo, algo profundo, algo real, conexão, perdão, amor. E isso não é falso. A emoção é real. A experiência é real. Então, como Spinoza pode dizer que é tudo construção humana? Como ele pode negar a experiência de bilhões? Aqui está a resposta. Ele não nega. Ele apenas explica. Spinoza não dizia que as pessoas estavam fingindo, ou que eram idiotas. Ele dizia que elas estavam interpretando errado. Elas sentiam algo real, mas atribuíam a causa errada. Elas achavam que o sentimento vinha de Deus, de Jesus, da cruz. Mas Spinoza diria, o sentimento vem de você, da sua necessidade de perdão, da sua necessidade de sentido, da sua necessidade de conexão.
E a cruz é apenas o símbolo, o gatilho. Mas o poder está em você, sempre esteve. Pensa nisso. Quando você reza, quando você sente paz, alívio, amor, é Deus respondendo? Ou é o seu cérebro liberando endorfinas, oxitocina, criando um estado de calma? É Jesus te perdoando? Ou é você se perdoando? Spinoza argumentava que todas as experiências religiosas podem ser explicadas pela psicologia, não de forma reducionista, não de forma fria, mas de forma honesta. Você não precisa de magia para explicar a paz que você sente numa igreja. Você precisa de neurociência, de compreensão emocional, de empatia. E isso não torna a experiência menos valiosa, torna mais humana, mais acessível, mais sua. Porque se o poder vem de você, então você não depende de ninguém. Não depende de padres. Não depende de rituais. Não depende de crenças. Você tem tudo o que precisa, dentro de você. Mas isso é assustador, não é? Porque significa que você é responsável. Se você sofre, é problema seu, não de Deus. Se você falha, é culpa sua, não do diabo. Se você quer paz, você tem que criar. Não pedir. É mais difícil, muito mais difícil. É por isso que as pessoas preferem a religião, porque ela tira o peso. Ela diz, não é culpa sua. Deus tem um plano. Confie. E isso conforta. Mas Spinoza não queria conforto. Ele queria verdade. E a verdade é dura. A verdade é, você está sozinho. Não há ninguém assistindo, ninguém julgando, ninguém salvando. Há apenas você e o universo e as escolhas que você faz. Isso é libertação ou desespero? Depende. Se você precisa de um Pai Celestial para se sentir amado, é desespero. Mas se você consegue se amar sem precisar de validação divina, é libertação. Spinoza escolheu a libertação, mesmo sabendo que isso o deixaria sozinho, mesmo sabendo que isso o tornaria odiado, porque ele entendeu algo fundamental. A verdade não precisa ser confortável para ser verdadeira. E a cruz? A cruz é confortável. A cruz é bonita. A cruz é emocionalmente poderosa. Mas é verdadeira? Ou é uma muleta? Uma muleta que a humanidade criou porque não conseguia andar sozinha. Spinoza diria, largue a muleta. Você não precisa dela. Seus ossos são fortes. Sua mente é forte. Você pode andar sozinho. Mas a pergunta permanece. Você quer? Porque andar sozinho dá medo. Andar sozinho é solitário. E a cruz promete que você nunca estará sozinho. Que Jesus está com você, sempre. É uma promessa bonita, uma promessa irresistível. Mas é uma promessa ou uma ilusão? Spinoza passou a vida inteira tentando responder isso. E a resposta dele foi, é uma ilusão. Necessária, talvez. Útil, talvez. Mas ilusão. E quando você vê através da ilusão, quando você percebe que está e sempre esteve sozinho, duas coisas podem acontecer. Você entra em pânico ou você se liberta. Spinoza se libertou. E ele passou o resto da vida tentando mostrar aos outros como fazer o mesmo. Mas poucos ouviram, porque poucos querem se libertar. A maioria quer pertencer, e a cruz oferece isso: pertencimento, comunidade, identidade. Eu sou cristão, eu sou salvo, eu sou amado. Spinoza não tinha nada disso. Ele não pertencia a nenhum grupo, não tinha nenhuma identidade religiosa. Não tinha nenhuma garantia de amor divino. Ele tinha apenas a verdade. E a verdade, sozinha, é fria. Então, por que ele escolheu isso? Porque ele acreditava que a verdade, no fim, vale mais. Que viver na ilusão, mesmo que confortável, é viver aprisionado. E ele preferia ser livre e sozinho do que aprisionado e acompanhado. Essa foi a escolha de Spinoza. E agora é a sua. Há uma história que Spinoza contou. Ou talvez não foi ele, talvez foi alguém sobre ele, mas a história permanece. Um dia, um padre veio visitar Spinoza. Ele estava preocupado. Ele havia lido, em segredo, o Tratado Teológico Político, e ele estava abalado. Ele disse, Baruch, se você está certo, então minha vida inteira foi uma mentira. Tudo o que preguei, tudo o que acreditei, era falso. Spinoza olhou para ele e disse gentilmente, não falso,
incompleto. Como assim? Você pregou amor, pregou compaixão, pregou justiça. Essas coisas são verdadeiras. Não importa se vêm de Deus ou do homem. Elas são verdadeiras. Mas eu disse que vinham de Deus, e talvez venham, apenas não do jeito que você pensava. O padre ficou em silêncio, e então perguntou: mas e a cruz? Se Jesus não morreu pelos nossos pecados, então ele morreu por nada? E Spinoza respondeu: ele morreu por tudo, porque ele morreu por uma ideia. A ideia de que o amor é mais forte que o ódio, que a verdade é mais forte que o poder, que a compaixão é mais forte que a violência. Isso é real, isso é eterno. A cruz é apenas o símbolo, mas a ideia permanece. O padre saiu pensativo. Não sabemos se ele mudou, mas ele saiu pensando. E é isso que Spinoza fazia. Ele não tentava destruir a fé. Ele tentava purificá-la, tirar o medo, tirar a superstição, tirar o controle e deixar apenas a essência. Amor, compaixão, justiça. Essas são as únicas coisas que importam. Não os rituais, não os dogmas, não a teologia complicada. Apenas ame seu próximo. Viva com integridade. Busque a verdade. Isso é tudo. Isso é tudo o que qualquer religião deveria ensinar. E a cruz? A cruz pode ensinar isso, se você interpretar certo. Se você ver a cruz não como um sacrifício divino, mas como um símbolo de resistência humana. Jesus resistiu. Ele disse a verdade. Ele desafiou o poder. E eles o mataram. Mas a ideia não morreu. Ela se espalhou. Ela cresceu. Ela transformou o mundo. Não porque Deus ressuscitou Jesus, mas porque as pessoas acreditaram na ideia. E ideias são imortais. Spinoza entendia isso. Ele sabia que suas ideias poderiam custar sua vida, mas ele sabia que elas sobreviveriam, porque eram verdadeiras. E a verdade não morre. Ela pode ser enterrada, queimada, banida, mas ela sempre volta. Sempre. Porque a verdade é parte da natureza, parte de Deus, se você quiser chamar assim. E a natureza não pode ser destruída. Então Spinoza escreveu. Ele pensou. Ele viveu. E quando morreu em 1677, apenas algumas pessoas foram ao seu funeral. Não houve orações. Não houve sermões. Apenas silêncio. Ele foi enterrado num cemitério comum, sem lápide, sem nome, como se ele nunca tivesse existido. Mas suas ideias começaram a se espalhar, primeiro lentamente, em círculos filosóficos, entre pensadores radicais, e então, mais rápido, Locke leu Spinoza e escreveu sobre tolerância religiosa. Voltaire leu Spinoza e atacou a superstição. Kant leu Spinoza e redefiniu a ética. Einstein leu Spinoza e disse: eu acredito no Deus de Spinoza. E hoje, mesmo que você não saiba, você vive num mundo moldado por Spinoza. Separação entre igreja e Estado, Spinoza. Liberdade de pensamento, Spinoza. Interpretação crítica da Bíblia, Spinoza. Ele não foi o único, mas foi um dos primeiros, um dos mais corajosos. E a cruz? A cruz ainda está aqui, ainda poderosa, ainda central. Mas agora você pode olhar para ela com olhos diferentes. Olhos que veem não apenas o divino, mas o humano. Olhos que perguntam: por que essa história sobreviveu? E a resposta não é porque Deus quis. A resposta é porque nós precisávamos dela. Precisávamos de um símbolo de sacrifício, de amor, de esperança. E nós o criamos. Nós o moldamos, nós o espalhamos, e ele funcionou por 2000 anos. Mas agora talvez seja a hora de perguntar: ainda precisamos ou já podemos andar sozinhos? Essa é a pergunta que Spinoza deixou. E cada um de nós precisa responder, para nós mesmos. Não há resposta certa, não há resposta errada. Há apenas honestidade. Se você ainda precisa da cruz, tudo bem, use-a. Ela pode te ajudar. Mas se você não precisa mais, também tudo bem. Você pode soltá-la. Você pode seguir em frente. Porque a verdade de Spinoza não é sobre destruir, é sobre libertar. E liberdade é a maior dádiva que a filosofia pode oferecer. Vamos terminar este bloco com uma questão. A questão que você provavelmente está se fazendo desde o início. Tudo bem, Spinoza tinha razão. Mas e daí? O que eu faço com isso?
É uma pergunta justa, porque filosofia sem aplicação é só conversa. Então vamos aplicar. Vamos ver o que a visão de Spinoza sobre a crucificação significa para você. Agora, hoje. Primeiro, se a cruz não é divina, se é humana, então você não deve nada. Você não tem uma dívida cósmica. Você não precisa se sentir culpado eternamente. Jesus, se existiu, fez suas escolhas. Você não pediu. Você não estava lá, então você é livre. Livre da culpa, livre da obrigação, livre da necessidade de pagar de volta com devoção eterna. Isso não significa que você deve ser egoísta, ou cruel, ou imoral. Significa apenas que sua moralidade não depende de um sacrifício antigo. Ela depende de você, das suas escolhas, do tipo de pessoa que você quer ser. Segundo, se a religião é humana, não divina, então você pode questioná-la. Você pode discordar. Você pode escolher o que faz sentido para você e deixar o resto. Você não precisa aceitar tudo. Você não precisa ter fé em coisas que não fazem sentido. Você pode ser seletivo, inteligente, crítico. E ainda assim, você pode ser espiritual. Você pode acreditar em algo maior. Apenas não precisa acreditar em dogmas que contradizem sua razão. Terceiro, se Deus é a natureza, como Spinoza disse, então tudo é sagrado. Não apenas as igrejas, não apenas as cruzes, não apenas os rituais. Tudo, cada árvore, cada animal, cada pessoa, cada estrela. É tudo Deus, é tudo divino. Então, respeite, cuide, ame. Não porque Deus ordenou, mas porque é parte de você. Você é parte disso. E destruir a natureza, destruir os outros, destruir a si mesmo é destruir Deus. Quarto, se não há inferno, não há julgamento final. Então o que importa? O agora. Esta vida. Este momento. Você não vai ser punido eternamente pelos seus erros. Você não vai ser recompensado eternamente pelas suas boas ações. Então faça o bem porque é bom, porque te faz feliz, porque melhora o mundo. Não por medo, não por recompensa, mas por integridade. Essa é a ética de Spinoza. E é bonita, é pura, é difícil também. Porque não há atalhos, não há aceite Jesus e está tudo resolvido. Você tem que viver, realmente viver, com responsabilidade, com consciência. Mas é libertador, porque você não está vivendo para agradar um juiz celestial. Você está vivendo para você, para os outros, para o mundo, e isso é suficiente. Então, o que você faz com tudo isso? Você decide. Você pode voltar para a cruz, pode continuar acreditando, pode seguir sua fé, e está tudo bem. Spinoza não diria que você está errado. Ele diria apenas, seja honesto, seja crítico, não aceite o que não faz sentido. Ou você pode soltar a cruz, pode seguir o caminho da razão, pode buscar a verdade sem intermediários. E isso também está bem. Spinoza viveu assim, e ele foi feliz, em sua própria maneira. Ou talvez você pode fazer as duas coisas. Pode manter a fé, mas purificá-la. Pode amar Jesus, mas não idolatrá-lo. Pode valorizar a cruz, mas não se aprisionar nela. Essa é a beleza do pensamento de Spinoza. Ele não te força. Ele não diz ou isso ou aquilo. Ele apenas abre portas, mostra caminhos e deixa você escolher. Porque no fim, essa é a maior liberdade. Não a ausência de Deus, mas a ausência de imposição. A capacidade de pensar por si mesmo, de sentir por si mesmo, de decidir por si mesmo. E se há algo divino nisso, é isso. A liberdade de pensar. Spinoza morreu por isso, viveu por isso, e deixou esse legado. Um legado que diz, você é livre. Sempre foi, sempre será. A cruz não te prende, a menos que você deixe. E você tem o poder de soltá-la, ou ressignificá-la, ou carregá-la de forma diferente. A escolha é sua, e sempre foi. Agora, vamos mergulhar mais fundo, porque até aqui falamos sobre o que Spinoza pensava. Mas há algo que precisamos entender. Spinoza não estava sozinho. Ele fazia parte de um movimento maior, um movimento que estava silenciosamente desmantelando 2000 anos de dogma religioso, e a crucificação estava no centro desse desmantelamento. Antes de Spinoza houve outros, pensadores que começaram a questionar.
Galileu olhou para o céu e viu que a Terra não era o centro do universo, e a Igreja o condenou. Porque se a Terra não é especial, se somos apenas um planeta entre bilhões, então talvez a humanidade não seja o centro da criação de Deus. Talvez a história da redenção, do pecado original, da crucificação, seja apenas uma história local, terrestre, humana. Depois veio Descartes. Ele disse: duvide de tudo. Só aceite o que você pode provar com a razão. E isso abriu as portas. Porque se você duvida de tudo, você também duvida dos milagres. Você duvida da ressurreição. Você duvida de que um homem morto voltou à vida. Não porque é impossível necessariamente, mas porque não há provas, apenas testemunhos, e testemunhos podem estar errados. E então Spinoza levou isso ao extremo. Ele não apenas duvidou, ele analisou, ele dissecou. Ele mostrou que a Bíblia é um documento humano, escrito por humanos, com erros humanos, contradições humanas, agendas humanas, e que a crucificação, portanto, é também humana, uma morte que foi transformada em mito, em teologia, em poder. Mas o que é fascinante é o que aconteceu depois de Spinoza, porque suas ideias, embora banidas, embora proibidas, começaram a se infiltrar. Elas chegaram aos iluministas franceses. Voltaire leu Spinoza e viu que a religião organizada era, em suas palavras, uma máquina de oprimir os fracos. Diderot leu Spinoza e começou a escrever a enciclopédia, tentando sistematizar todo o conhecimento humano sem depender da revelação divina. E na Alemanha, Kant leu Spinoza. E embora Kant fosse religioso, embora ele acreditasse em Deus, ele concordou com Spinoza num ponto fundamental. A moralidade não precisa de Deus para existir. Você pode ser bom sem acreditar no céu. Você pode ser justo sem temer o inferno. A ética vem da razão, da consciência, da empatia natural que temos uns pelos outros. E se a ética não precisa de Deus, então a cruz não é necessária para a moralidade. Ela é apenas um símbolo, um entre muitos. Mas aqui está o ponto crucial. Spinoza não queria destruir o cristianismo. Ele queria purificá-lo. Ele via que havia algo de valor nos ensinamentos de Jesus. O amor ao próximo, o perdão, a compaixão. Esses são valores universais. Mas eles não precisam da teologia da crucificação para serem válidos. Eles são válidos por si mesmos, porque melhoram a vida humana, porque criam harmonia, porque reduzem o sofrimento, e isso é profundo. Porque significa que você pode seguir os ensinamentos de Jesus sem acreditar que ele era Deus. Você pode admirar o Sermão da Montanha sem acreditar na ressurreição. Você pode praticar o amor cristão sem aceitar a doutrina da expiação. E isso, para Spinoza, era o verdadeiro cristianismo, não a teologia, mas a prática, não a crença, mas a ação. Ele escreveu: a verdadeira religião consiste em amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Pronto, é isso. Não há menção de sacrifícios. Não há menção de pecado original. Não há menção de sangue redentor. Apenas ame e viva de acordo com esse amor. Simples, direto, puro. Mas a Igreja não podia aceitar isso, porque se a religião é apenas amor e ação, então os rituais são opcionais. Os sacramentos são opcionais, os padres são opcionais, e a Igreja perde sua função, perde seu poder, perde sua razão de existir. Então eles lutaram contra Spinoza, eles o demonizaram, eles tentaram apagar suas ideias, mas não funcionou, porque a verdade, uma vez solta, não pode ser presa novamente. E a verdade de Spinoza era simples demais, clara demais, racional demais para ser ignorada. Lentamente, ao longo dos séculos, suas ideias se espalharam. E hoje vivemos num mundo onde bilhões de pessoas são essencialmente espinosistas sem saber. Quantas pessoas se dizem cristãs, mas nunca vão à igreja? Quantas acreditam em Deus, mas não acreditam no inferno? Quantas seguem os valores cristãos, mas rejeitam o dogma? Isso é Spinoza. Isso é a purificação que ele propôs. A religião sem superstição, a fé sem medo, o amor sem a necessidade de um sacrifício cósmico para validá-lo. E a cruz? A cruz permanece, mas seu significado mudou.
Para muitos, ela não é mais sobre expiação. É sobre solidariedade, sobre Deus entendendo o sofrimento humano, sobre a identificação divina com a dor humana. E isso é bonito. Isso é poderoso. Mas não requer que você acredite que Deus precisava de sangue para perdoar. Apenas que Deus, ou o divino, ou o universo, ou como quer que você chame, está com você no sofrimento. E talvez seja isso. Talvez o verdadeiro significado da crucificação não seja o que a teologia diz. Talvez seja o que Spinoza viu, um símbolo de que o divino não está acima de nós, distante, julgando, mas em nós, conosco, sofrendo conosco. E isso não precisa ser literal para ser verdadeiro. Não precisa ser histórico para ser real. É verdadeiro, como metáfora, como símbolo, como expressão da dignidade humana diante do sofrimento. E se você consegue ver isso, se você consegue ver a cruz não como uma transação divina, mas como um espelho da condição humana, então você viu o que Spinoza viu. E você é livre para interpretar como quiser. Manter a fé, ou deixá-la ir, mas sempre com os olhos abertos, sempre com a mente crítica, sempre com a liberdade de pensar. Vamos falar sobre algo que assombra todos nós, a morte, porque no fundo, a crucificação é sobre isso, sobre vencer a morte. Jesus morre, mas ressuscita. E essa promessa, a promessa da ressurreição, é o que mantém bilhões de pessoas ligadas ao cristianismo. A promessa de que a morte não é o fim, que há algo depois, que você vai reencontrar quem você ama, que você vai viver para sempre. É uma promessa irresistível. É a promessa mais poderosa que qualquer religião pode fazer. E Spinoza sabia disso. Ele entendia por que as pessoas se agarravam a essa esperança. Porque a morte é assustadora. É o desconhecido absoluto. E a ideia de que há algo depois, de que você continua, de que sua consciência persiste, é reconfortante. Mas Spinoza não ofereceu conforto. Ele ofereceu verdade. E a verdade para ele era esta: quando você morre, você morre. Sua consciência, sua personalidade, suas memórias, tudo isso é produto do seu corpo, do seu cérebro. E quando o corpo morre, quando o cérebro para, tudo isso cessa. Não há céu, não há inferno, não há julgamento, há apenas o retorno à natureza. Você se torna novamente parte do todo. Seus átomos se espalham, seu corpo nutre a terra, e a vida continua. Mas você, como indivíduo, não. Isso é brutal. É difícil de aceitar. E Spinoza sabia, mas ele não parou aí, porque ele tinha algo mais a dizer sobre a imortalidade. Ele disse: há uma forma de imortalidade, mas não é a que você pensa, não é a imortalidade da sua pessoa, é a imortalidade da verdade, das ideias, do amor que você deixou, das ações que você fez. Isso permanece. Isso ecoa através do tempo. Spinoza chamou isso de conhecimento subspecie aeternitatis, conhecimento sob a perspectiva da eternidade. Quando você vive de acordo com a razão, quando você entende sua natureza, quando você age com amor e sabedoria, você está participando do eterno. Porque essas coisas são eternas. Elas não dependem de você. Elas existem independentemente. E quando você as incorpora, quando você as vive, você se torna parte do eterno. Isso é abstrato. Eu sei. Mas pense assim. Mozart morreu há mais de 200 anos. Sua consciência se foi, mas sua música permanece. E cada vez que alguém ouve uma sinfonia de Mozart, ele está, de certa forma, vivo. Não literalmente, mas através da sua criação. Shakespeare morreu, mas suas palavras vivem. Sócrates morreu, mas suas ideias vivem. Spinoza morreu, mas seu pensamento vive. Essa é a imortalidade real, não a continuação da sua consciência, mas a continuação do que você criou, do que você ensinou, do amor que você deu. E isso não requer nenhuma magia, não requer nenhum milagre, requer apenas que você viva de forma que valha a pena ser lembrado, que você contribua, que você deixe o mundo melhor do que encontrou. E a ressurreição de Jesus, para Spinoza, não foi literal. Não foi o corpo de Jesus voltando à vida, foi a ideia de Jesus ressuscitando. Os discípulos, devastados pela morte do Mestre, precisavam dar sentido.
E eles criaram a narrativa da ressurreição, e essa narrativa se espalhou e virou doutrina. Mas o que realmente ressuscitou não foi o homem. Foi a mensagem, foi o amor, foi a esperança, e isso sim é imortal. Mas vamos ser honestos. Isso não é suficiente para a maioria das pessoas. A maioria quer mais. Quer a promessa pessoal. Quer saber que ela, especificamente, vai continuar. Que vai ver os pais novamente. Que vai abraçar os filhos que se foram. E Spinoza não pode dar isso. Ninguém pode. Porque não há evidências, não há provas, há apenas fé. E fé, por definição, é acreditar sem provas. Então a pergunta é: você está disposto a viver sem essa promessa? Você consegue aceitar que esta vida é tudo o que há? Que não há segunda chance? Que não há paraíso esperando? Porque se você consegue, algo interessante acontece. Você começa a valorizar esta vida muito mais. Cada momento se torna precioso. Cada relacionamento se torna sagrado. Cada escolha se torna importante. Porque você só tem uma chance. É agora ou nunca. E isso, paradoxalmente, pode ser libertador. Porque se você não está vivendo para a vida após a morte, se você não está acumulando pontos para o céu, então você pode viver de verdade. Aqui, agora, para você, para os outros, para o momento. E isso é liberdade. Assustadora, sim, mas liberdade. Spinoza viveu assim. Ele não tinha esperança de céu, não tinha medo de inferno. Ele tinha apenas sua vida. E ele a viveu buscando a verdade. E quando morreu, morreu em paz. Porque ele sabia que havia feito o que veio fazer. Havia pensado, havia escrito, havia plantado sementes de ideias que cresceriam por séculos. E isso era suficiente. A cruz promete vida eterna. Spinoza ofereceu algo diferente. Vida plena. Não eterna, mas plena. Aqui, agora. E talvez isso seja suficiente. Talvez a eternidade que procuramos não seja no tempo, mas na profundidade, na intensidade, no amor vivido completamente, no momento experimentado totalmente, e isso não requer ressurreição. Requer apenas presença, consciência e coragem de viver sabendo que vai acabar. Agora vamos enfrentar a questão mais difícil de todas, a questão que derruba a maioria dos sistemas filosóficos, a questão do mal. Porque se não há Deus pessoal, se não há plano divino, se não há cruz redentora, então como explicamos o sofrimento? Por que crianças morrem de câncer? Por que há genocídios? Por que há dor absurda, injusta, que não faz sentido nenhum? O cristianismo tem uma resposta. Uma resposta que muitos consideram insatisfatória, mas é uma resposta. O pecado original, a queda. O mundo está quebrado desde Adão e Eva, e a cruz é o remédio. Jesus sofreu para consertar o que foi quebrado, e um dia depois do julgamento final, tudo será restaurado. O mal será eliminado, e haverá apenas bem, para sempre. É uma narrativa coerente. Tem começo, meio e fim. Tem problema e solução. E dá esperança. A esperança de que todo o sofrimento tem propósito, que está levando a algum lugar. Que Deus está no controle. E que no fim tudo vai fazer sentido. Mas Spinoza não aceitava essa narrativa, porque para aceitá-la, você precisa aceitar muitas coisas que não fazem sentido. Você precisa aceitar que toda a humanidade é culpada pelo erro de duas pessoas que provavelmente nunca existiram. Você precisa aceitar que um Deus justo puniria bilhões pelos erros de dois. Você precisa aceitar que crianças inocentes sofrem por causa de um pecado cometido há milhares de anos por ancestrais míticos. Isso não é justiça, isso é crueldade. Então Spinoza ofereceu outra explicação, e ela é mais dura, mais fria, mas mais honesta. Ele disse: não há propósito no sofrimento, não há razão cósmica, não há plano divino. O sofrimento acontece porque vivemos num universo de causa e efeito. As coisas acontecem, algumas são boas, algumas são más, e não há ninguém escolhendo. Não há ninguém decidindo quem sofre e quem não sofre. É apenas a natureza seguindo suas leis. Crianças morrem de câncer porque células às vezes se multiplicam errado. Não há nada de moral nisso. Não é punição, não é teste, não é lição. É apenas biologia.
E terremotos matam porque a Terra tem placas tectônicas que se movem, não porque Deus está irado, mas porque assim funciona a geologia. E pessoas fazem mal umas às outras porque somos animais complexos, com emoções complexas e capacidade de escolha. E às vezes, escolhemos mal, por ignorância, por dor, por maldade mesmo. Isso é perturbador, porque significa que não há garantias, não há justiça cósmica. Pessoas boas sofrem, pessoas más prosperam. E não há ninguém mantendo o placar. Não há ninguém que vai ajustar tudo no final. É injusto, completamente injusto, mas é real. E Spinoza acreditava que era melhor aceitar a realidade, por mais dura que seja, do que viver numa ilusão reconfortante. Mas então, se não há propósito no sofrimento, como vivemos? Como não caímos em desespero? E Spinoza respondeu: você cria propósito. O universo não tem propósito, mas você tem. Você decide o que importa. Você decide o que valoriza. Você decide como responder ao sofrimento. Não pode evitá-lo, não pode explicá-lo, mas pode escolher como lidar com ele. E aqui está a beleza. Quando você para de procurar explicações cósmicas para o sofrimento, você começa a fazer algo sobre ele. Porque se Deus tem um plano, se tudo acontece por uma razão, então talvez você não deva interferir. Talvez você deva aceitar, confiar. Mas se não há plano, se o sofrimento é apenas um fato da natureza, então cabe a você aliviá-lo, a você e aos outros humanos. Somos nós contra o universo indiferente, e isso cria solidariedade, empatia, compaixão. Spinoza viu isso. Ele viu que a ética não precisa de Deus para funcionar. Na verdade, funciona melhor sem, porque se você age bem porque Deus ordenou, você está sendo obediente. Mas se você age bem porque entende que isso reduz o sofrimento, porque melhora a vida, porque é a coisa certa a fazer, então você está sendo genuinamente moral. Não por medo, não por recompensa, mas por compreensão. E a cruz? A cruz ensina que o sofrimento tem sentido, que Deus sofreu com você, que há redenção na dor. E isso pode ser reconfortante, mas também pode ser perigoso, porque pode fazer você aceitar o sofrimento quando deveria combatê-lo. Pode fazer você glorificar a dor quando deveria aliviá-la. Pode fazer você passivo quando deveria ser ativo. Spinoza preferia a ação. Ele preferia a luta, contra a ignorância, contra a superstição, contra a injustiça. Não porque Deus ordenou, mas porque é o que seres racionais fazem. Eles identificam problemas e tentam resolver, sem esperar por intervenção divina, sem esperar por justiça póstuma. Aqui, agora, com as ferramentas que temos. E isso não é frio, não é sem amor, é o amor mais puro, porque é amor sem condições, sem promessas de céu, sem ameaças de inferno. Apenas, eu vejo você sofrendo, e eu quero ajudar, porque você é humano como eu, e isso é suficiente. A teologia da cruz torna o sofrimento necessário, torna sagrado, torna redentor. Mas Spinoza via o sofrimento como era, desnecessário, evitável quando possível, e quando inevitável, algo a ser enfrentado com coragem e suportado com dignidade, mas nunca glorificado, nunca romantizado, porque sofrimento é sofrimento, e reduzir sofrimento é sempre bom, sempre. Então vamos trazer isso para o agora, para o século XXI, porque as ideias de Spinoza não são apenas história, elas são relevantes, talvez mais relevantes hoje do que nunca, porque vivemos numa era de transição. Uma era onde a religião ainda é poderosa, mas está perdendo terreno. Onde cada vez mais pessoas se consideram espirituais, mas não religiosas. Onde as igrejas estão vazias, mas as pessoas ainda buscam sentido. E a cruz? A cruz ainda está aqui. Em todas as formas. Em arte, em joias, em tatuagens. Mas o que ela significa mudou. Para muitos não é mais sobre teologia, é sobre identidade, cultura, história. É um símbolo que carrega peso, mas o peso não é necessariamente religioso. É cultural, familiar, tradicional. E isso é exatamente o que Spinoza previu. Ele viu que os símbolos religiosos sobreviveriam à religião, porque eles estão entrelaçados com a cultura, com a arte, com a história.
A cruz não vai desaparecer mesmo que o cristianismo institucional desapareça, porque ela transcendeu sua origem, tornou-se algo maior. Mas aqui está o problema. Sem o contexto teológico, o que a cruz significa? Se ela não é sobre salvação, se não é sobre redenção, se não é sobre o sacrifício de Deus, então, o que é? E a resposta está sendo construída agora. Por você, por mim, por todos nós que herdamos esse símbolo, mas não necessariamente a fé que veio com ele. Para alguns, a cruz se tornou um símbolo de sofrimento humano, de resistência, de solidariedade com os oprimidos. Jesus foi crucificado como um criminoso político, como tantos outros antes e depois dele. Então a cruz pode representar a luta contra a injustiça, o sacrifício dos que se levantam contra o poder. E isso é poderoso, isso é relevante. Não precisa ser divino para ser significativo. Para outros, a cruz é um lembrete da fragilidade humana, da mortalidade, do fato de que todos nós vamos morrer, e que talvez o que importa não é evitar a morte, mas viver bem até ela chegar. Viver com integridade, com amor, com um propósito. A cruz como memento mori. Lembre-se de que você vai morrer, então viva. E para outros ainda, a cruz é apenas um artefato cultural, bonito esteticamente, historicamente interessante, mas sem peso espiritual. E isso também está bem. Porque símbolos significam o que nós decidimos que eles significam. Não há significado inerente. Há apenas o significado que atribuímos. Spinoza entenderia tudo isso, porque ele sabia que os símbolos são humanos, são ferramentas, e podem ser usados de formas diferentes por pessoas diferentes. O erro não é ter símbolos. O erro é acreditar que eles têm poder próprio, que uma cruz tem magia, que um ritual tem eficácia divina. Isso é superstição. Mas usar símbolos conscientemente, sabendo que são apenas símbolos, isso é sabedoria. E o mundo hoje está cheio de pessoas que vivem como Spinoza sem saber, que acreditam na ciência, que confiam na razão, que praticam compaixão sem precisar de mandamentos divinos, que encontram sentido na família, no trabalho, na arte, na natureza, que são felizes sem religião, ou que mantêm uma religião light, adaptada, pessoal, sem dogma rígido. Isso é o legado de Spinoza, e é gigantesco, porque ele provou que é possível viver sem medo, sem culpa, sem necessidade de salvação externa, possível ser ético sem Deus, possível encontrar paz sem promessas de eternidade, possível ser livre. E a cruz? A cruz pode fazer parte dessa jornada. Ou não, depende de você. Se ela te ajuda, use-a. Se ela te prende, solte-a. Se ela te inspira, valorize-a. Se ela te assusta, ignore-a. Você tem essa liberdade. Sempre teve. Mas talvez ninguém te disse isso. Talvez te disseram que você tinha que acreditar, que tinha que aceitar, que tinha que se submeter. Mas Spinoza disse o contrário. Ele disse: pense, questione, decida por si mesmo. E se alguém te disser que você vai para o inferno por pensar, ignore essa pessoa, porque ela está usando medo para controlar você. E você não precisa ser controlado. Você pode ser livre. E liberdade, no fim, é o que toda essa jornada foi sobre. Não sobre destruir a fé, mas sobre libertar a mente, libertar você do medo, da culpa, da obrigação de acreditar em coisas que não fazem sentido para você, libertar você para buscar a verdade do seu jeito, no seu tempo, com suas próprias conclusões. Spinoza fez isso 350 anos atrás e pagou o preço, mas ele plantou sementes, e essas sementes cresceram. E hoje você e eu estamos colhendo os frutos, vivendo num mundo onde é possível questionar, onde é possível duvidar, onde é possível buscar, e isso é precioso. É o fruto de séculos de luta, de pensadores corajosos que arriscaram tudo pela verdade. E agora a pergunta é: o que você vai fazer com essa liberdade? Vai usá-la? Ou vai devolvê-la porque é assustadora demais? Porque é solitária demais? Porque é mais fácil acreditar no que te contaram? Não há resposta errada, mas há uma resposta honesta, e só você sabe qual é. Vamos falar sobre beleza, porque há algo que não podemos negar. A cruz é bonita, esteticamente, simbolicamente.
artisticamente. Ela inspirou algumas das maiores obras de arte da humanidade: pinturas de Caravaggio, esculturas de Michelangelo, músicas de Bach, arquitetura de catedrais góticas que desafiam a gravidade. A cruz está no centro de uma tradição artística milenar. E Spinoza não negaria isso. Ele não era contra a arte, não era contra a beleza. Ele era contra a superstição, contra usar a beleza para manipular, contra confundir emoção estética com verdade teológica. Porque uma pintura da crucificação pode ser emocionalmente devastadora, pode te fazer chorar, pode te tocar profundamente. Mas isso não prova que a teologia está correta. Prova apenas que a arte funciona, que símbolos têm poder emocional e que nós somos seres emocionais que respondem a narrativas. E a narrativa da crucificação é poderosa. Um homem inocente, traído por um amigo, julgado injustamente, torturado publicamente, abandonado até por Deus, e ainda assim perdoando, amando até o fim. É uma história perfeita, é dramática, é trágica, é redentora, é tudo o que uma grande narrativa precisa ser. Por isso, ela sobreviveu. Por isso, ela se espalhou. Não porque era verdade histórica necessariamente, mas porque era verdade emocional, porque tocava algo profundo na psique humana. Spinoza entendia isso. Ele entendia o poder das narrativas. Ele só insistia em separá-las da verdade literal. Você pode apreciar a história de Jesus sem acreditar que ele era Deus. Assim como você pode apreciar a Ilíada sem acreditar nos deuses gregos. Assim como você pode se emocionar com Star Wars sem acreditar na força. As histórias têm poder independente da sua veracidade histórica. E isso está bem. O problema vem quando você confunde os dois. Quando você diz, essa história me emociona, logo deve ser verdade. Isso é um erro lógico. Emoção não é evidência. Beleza não é prova. Que a cruz, por mais bonita que seja, por mais poderosa que seja como símbolo, não prova nada sobre Deus. Prova apenas que humanos são incríveis em criar símbolos que ressoam através de gerações. E talvez seja isso. Talvez a verdadeira maravilha não seja Deus criando o símbolo da cruz, mas humanos criando esse símbolo, pegando uma morte horrível e transformando-a em arte, em esperança, em beleza. Isso é o poder da imaginação humana. E é tão impressionante quanto qualquer milagre divino. Pense nas catedrais, estruturas massivas. Levaram séculos para construir, milhares de trabalhadores, fortunas gastas, tudo para glorificar Deus. Ou tudo para expressar a aspiração humana, o desejo de criar algo maior que nós mesmos, algo que dure, algo que inspire. E elas fazem isso. Você entra numa catedral gótica e se sente pequeno, mas também elevado, conectado a algo maior. E isso não requer que Deus exista. Requer apenas que humanos sejam capazes de criar espaços que evoquem esses sentimentos. A música sacra, Bach escrevendo A Paixão segundo São Mateus, é uma das obras musicais mais profundas já criadas, e ela conta a história da crucificação, com detalhes, com emoção, com fé profunda. E quando você ouve, mesmo que não seja cristão, você sente algo, você é transportado, e isso é real. A experiência é real, a emoção é real. Mas de onde vem? De Deus inspirando Bach? Ou de Bach sendo um gênio musical que sabia como tocar as cordas emocionais humanas? Spinoza diria, é o segundo. Não há necessidade de invocar o sobrenatural quando o natural é suficiente. Bach tinha talento extraordinário. Ele dedicou sua vida à música. Ele entendia a teoria musical. Ele entendia a emoção humana. E ele combinou tudo isso para criar algo transcendente. Mas transcendente não significa divino. Significa excepcional, extraordinário. Humano no seu melhor. E a cruz no centro de tudo isso é o símbolo que canalizou toda essa criatividade por 2000 anos. E vai continuar. Porque símbolos poderosos não morrem facilmente. Eles se transformam, se adaptam, ganham novos significados. E a cruz está fazendo exatamente isso agora. Você vê cruzes em contextos seculares, em moda, em design, em tatuagens que não têm nada a ver com religião. A cruz se tornou um ícone visual, forte, simples,
reconhecível. E isso é fascinante. Porque mostra que o símbolo transcendeu sua origem, tornou-se propriedade cultural, não apenas da igreja, mas da humanidade. E Spinoza aprovaria? Talvez. Porque ele queria que símbolos fossem reconhecidos como símbolos, não como verdades literais. E quando você usa uma cruz como arte, como design, como expressão pessoal, sem necessariamente comprar toda a teologia por trás dela, você está fazendo exatamente isso. Você está dizendo, eu reconheço o poder deste símbolo, eu o aprecio, mas eu o interpreto do meu jeito. E isso é liberdade. A liberdade de se relacionar com tradições culturais sem ser escravizado por elas. A liberdade de apreciar a beleza sem aceitar o dogma. A liberdade de criar novos significados para símbolos antigos. E essa liberdade é o que Spinoza lutou para nos dar. A liberdade de pensar, de escolher, de ser. Então, chegamos ao fim. E a pergunta que fica é, o que você faz agora? Você assistiu esse vídeo até aqui. Você conheceu as ideias de Spinoza. Você viu a crucificação através de olhos diferentes. E agora, como você vive com essa informação? Você pode fazer 3 coisas. Primeiro, você pode rejeitar tudo. Você pode dizer, isso é blasfêmia. Isso é ataque à minha fé. Spinoza estava errado. E está tudo bem. Você tem o direito de discordar. Você tem o direito de manter sua fé intacta. E se a cruz te dá paz, se a crença na ressurreição te dá esperança, se a ideia de Jesus morrendo por você te faz sentir amado, então mantenha isso. Não deixe que nada nem ninguém tire isso de você. A fé é preciosa quando é genuína, quando vem do coração. E se é isso que você tem, proteja. Segundo, você pode aceitar tudo. Você pode dizer, Spinoza tinha razão. A cruz é humana, a religião é poder. Deus não existe, pelo menos não da forma que me ensinaram. E isso também está bem. Você tem o direito de libertar-se, de viver sem fé, de buscar sentido de outras formas. E há bilhões de pessoas vivendo vidas plenas, felizes, éticas, sem religião. Spinoza foi uma delas, e você pode ser também. Terceiro, e talvez o mais difícil, você pode ficar no meio. Você pode dizer, talvez Spinoza tenha razão em algumas coisas. Talvez a Bíblia seja humana. Talvez a teologia da cruz seja problemática. Mas ainda há algo de valor aqui. Ainda há sabedoria. Ainda há beleza. Ainda há verdade, mesmo que não seja verdade literal. E você pode construir uma fé pessoal. Uma espiritualidade que não aceita tudo, que questiona, que duvida, mas que ainda mantém conexão com o sagrado, seja lá o que o sagrado signifique para você. E, honestamente, a terceira opção é onde a maioria das pessoas está hoje. Ninguém acredita em tudo que a igreja ensina. Ninguém segue todas as regras. Ninguém aceita todos os dogmas. As pessoas pegam o que faz sentido, deixam o que não faz, e vivem com essa tensão. E isso é humano. Isso é real. Isso é honesto. Spinoza não queria que você fosse ateu. Ele queria que você fosse livre. E liberdade significa poder escolher, poder questionar, poder duvidar e também poder acreditar, se você quiser. Mas acreditar conscientemente, sabendo por que você acredita, sabendo o que você está aceitando e o que você está rejeitando. E a cruz? A cruz vai continuar aqui, em igrejas, em museus, em joias, em corações. Mas o que ela significa vai continuar mudando, para cada geração, para cada pessoa. E isso é bonito, porque mostra que símbolos são vivos. Eles crescem, se transformam, se adaptam. E a cruz tem se adaptado por 2000 anos, vai continuar se adaptando por mais 2000, ou mais. Mas o legado de Spinoza é este. Você não precisa aceitar o significado que te deram. Você pode criar o seu próprio. Você pode olhar para a cruz e ver o que você quiser ver. Sofrimento humano, resistência política, amor incondicional, sacrifício pessoal. Ou simplesmente um símbolo histórico que não tem mais relevância para você. E todas essas interpretações são válidas, porque símbolos não têm significado fixo. Eles têm o significado que nós damos. Spinoza morreu sozinho, pobre, rejeitado, mas livre,
Ele viveu de acordo com seus princípios. Ele buscou a verdade sem concessões. E ele deixou um legado que mudou o mundo, não imediatamente, não dramaticamente, mas profundamente, lentamente, como sementes que levam tempo para crescer. Mas quando crescem, se tornam árvores gigantes que ninguém pode derrubar. E você? Você é parte desse legado agora, porque você conhece as ideias. Você pensou sobre elas. E, independente de concordar ou discordar, você foi afetado por elas. E isso é tudo o que um filósofo pode esperar. Não que todos concordem, mas que todos pensem. Então pense, questione, busque. E quando você olhar para a cruz da próxima vez, em uma igreja, em um colar, em uma pintura, pergunte-se: o que isso significa para mim? Não para a igreja, não para a tradição, não para Spinoza, para mim. E seja honesto com sua resposta, porque honestidade é a única forma de liberdade real. E se você chegou até aqui, se você ouviu tudo isso e ainda está aqui, então você é raro, você é corajoso, porque a maioria foge dessas questões. A maioria prefere não pensar, não questionar, não duvidar. Mas você não é a maioria, você é um buscador, e o mundo precisa de buscadores, agora mais do que nunca. Então continue buscando, continue questionando, continue pensando, e se você encontrar a verdade, ótimo. Mas se você encontrar apenas mais perguntas, também está bem, porque as perguntas são tão valiosas quanto as respostas, às vezes mais, porque as perguntas te mantêm vivo, mantêm sua mente afiada, mantêm você humilde, porque você sabe que não sabe tudo, e isso é sabedoria. Spinoza não sabia tudo, ele estava errado em algumas coisas, certo em outras, mas ele teve a coragem de pensar, e de dizer o que pensava, mesmo sabendo o preço, e nós devemos isso a ele. Devemos continuar pensando, continuar questionando, continuar buscando, porque a busca pela verdade não termina, ela nunca termina. Enquanto houver humanos, haverá perguntas. E a cruz? A cruz é apenas uma das perguntas, uma grande pergunta, uma pergunta que bilhões responderam de formas diferentes. E você vai responder do seu jeito. E está tudo bem. Porque no fim não importa se você acredita na cruz ou não. Importa se você viveu bem, se você amou, se você foi justo, se você ajudou, se você deixou o mundo melhor. E isso você não precisa de nenhuma cruz para fazer. Você precisa apenas de você. E isso sempre foi suficiente.